Olá pessoal, eu sou Ricardo Manzano do setor de tecnologia. Na maioria dos vídeos que eu apresentei para vocês, eu falei de pequenos trechos de aplicação de CSS no Smart Client. E eu acho que está na hora da gente se aprofundar um pouco nesse assunto. É importante lembrar que o Qt ele lembra, mas ele não é igual ao CSS do HTML. Ele tem algumas pequenas diferenças. E eu vou ser sincero, nem tudo é maravilha, nem tudo é alegria utilizando o CSS, porque ele normalmente está ligado à versão do Qt que você está usando. É muito comum que a Dija, que hoje é a mantenedora do Qt, mantenha também um legado relativo a versões anteriores de CSS, mas não quer dizer que essa é a regra. Então vai ser necessário um pouco de pesquisa da parte de vocês nas viradas de versão dos Smart Clients que por acaso tenham atualizações do Qt também. Eu vou deixar aqui nas descrições os links mais importantes para que vocês possam pesquisar todos os itens que podem ser alterados no CSS. Eu vou dar os principais, o que vocês com certeza vão poder começar a brincar, mas esses links vão ajudar vocês a se especializar nesse assunto. No programa de exemplo que eu vou apresentar para vocês, eu coloco no título a versão do Qt que está sendo utilizado. Eu vou ensinar via código como vocês capturarem essa informação. Isso vai ajudar vocês durante a pesquisa, para verificarem quais versões, quais estilos de CSS são aceitos. Para que vocês se programem, a versão atual que está no portal, agora estamos em abril de 2018, utiliza o Qt 4.5.2. A versão de agosto de 2018 vai utilizar provavelmente o 5.9.4. Nas notas de release nós vamos falar exatamente qual a versão que vai ser liberada para ajudar na pesquisa de vocês. Um dos exemplos que eu vou mostrar para você é a customização da TC Browse, que é a mãe de todas as grids do ADVPL. E eu vou mostrar que o CSS que eu apliquei aqui no Qt 5.8 não funciona no Qt 4.5.2. E não me confundi, é que o meu Qt está compilado na versão 5.8. A versão que vai ser disponibilizada para vocês, como eu comentei anteriormente, vai ser provavelmente a 5.9.4. E inclusive isso já vai servir de exercício para vocês pegarem esse CSS de uma versão mais nova do Qt, pesquisarem a respeito e conseguirem utilizar ele numa versão mais antiga. E outra informação que é importante, que vocês vão precisar conhecer a herança dos componentes. Então um exemplo muito simples que eu posso mostrar para vocês é o componente de lib fwtget herda de um componente tget que é de binário, que por sua vez herda de uma kline-edit que é do Qt. Então conhecer essa estrutura de componentes e de heranças vai ajudar vocês na pesquisa. E para pegar qual é o componente de binário, que é o principal para vocês para fazer a aplicação do CSS, vocês podem utilizar a função getClassName, que eu vou deixar aqui nas descrições para vocês. No programa de exemplo que eu montei para vocês, a gente vai fazer a construção e também a aplicação do CSS em tempo de execução. Dessa maneira vocês vão conseguir fazer a edição do código CSS e fazer a aplicação para facilitar a sua camada de testes. Bem, existem 4 componentes que eu vou mostrar para vocês no exemplo que não permitem a sua deleção após a criação. Isso se deve à maneira com a qual eles interagem na janela. Mas a gente dá um jeito. Porque como um grande sábio diria, quando a gente fala de regras de computador, algumas podem ser ignoradas, outras violadas. Mas não se animem, a gente não vai fazer nada drástico. A gente vai apenas criar esses componentes e ficar brincando de hide show com eles, de acordo com a necessidade. Bem, vamos começar olhando o código-fonte desse exemplo, porque eu tenho algumas variáveis que eu vou utilizar na construção dos componentes. Um vetor que vai ser atachado aqui na minha combo box, onde eu vou ter os componentes de binário. E aqui um segundo vetor, que é o equivalente dele em Qt. Então, por exemplo, quando eu escolher uma TC Browse, o meu componente de binário TC Browse é uma QTable Widget. E aqui também eu deixei a lista de componentes que herdam da TC Browse. Então tudo que eu aplicar para uma TC Browse eu vou poder aplicar para cada um desses componentes. Aqui eu faço a captura de informações do Smart Client e aqui por referência eu consigo pegar a versão do Qt dele. Então quando vocês precisarem fazer a verificação da versão do Qt para aplicarem corretamente o CSS para aquela versão, essa é a função que vai ajudar vocês. Pego a largura da tela, faço a construção dela. Aqui eu coloco um splitter, que vai apenas me ajudar na visualização. Crio os painéis superior e inferior para colocar os componentes
e aqui a edição do CSS. Crio a combo, que vai ser a responsável por me mostrar os componentes em tempo de execução. E crio aqui os 4 componentes que eu citei no início do vídeo. Então, por exemplo, a TCBrowse, a TFolder, a TMSGBar e o TSplitter não permitem a sua deleção após a criação. Nessa função eu faço a aplicação do CSS e aqui eu limpo ele. Exatamente essa ação. E aqui na troca de item da combo, eu crio o componente em tempo de execução e também já crio o CSS básico para que vocês possam começar a brincar. Então daqui até o final do fonte é apenas o texto para fazer a criação do CSS. O primeiro componente da lista é o tButton. Então aqui eu deixei marcado para vocês o que cada um dos itens se refere. Então, por exemplo, aqui eu estou definindo a cor da fonte, a cor da borda, o radius, que é o arredondamento da borda, a qual eu posso utilizar. Esse radius ele tem um limite máximo relativo à altura do componente. Então, se eu tentar colocar um número, vamos fazer um teste aqui. Tá vendo? 16 ele não suporta, porque eu não consigo fazer um arredondamento relativo à altura dele utilizando 16 pixels. Vamos tentar encontrar o limite dele. 14 ele aceitou. 15 ele aceitou. Então o limite de arredondamento para essa altura desse componente seria 15 pixels. E aqui eu também criei a opção para limpeza para que vocês vejam o antes e o depois da aplicação. E aqui o que eu fiz? Eu inverto a cor quando o botão for pressionado. Então aqui eu tenho as características do botão e aqui eu tenho as características dele quando ele for pressionado. Então você vai ter esse efeito. É a mesma cor, mas eu apenas inverto a orientação dela. Aqui na opção Background Color, eu defini um linear gradiente. Ele que me permite fazer esse degradê da pintura. Ou seja, eu tenho aqui as opções de início e de final de pintura e também a cor inicial e a cor final. Eu não vou me aprofundar muito nesse método aqui de pintura, porque também tem muita documentação na internet. Mas aqui, como mostrei para vocês, quando eu pressionar o botão eu vou apenas inverter. Então esta cor vai vir para o final e esta cor aqui vai vir para o início, dando esse efeito de pintura. A TCBrowse que eu comentei com vocês, que esse exemplo não vai funcionar no QT que vocês têm hoje no Smart Client do portal. Mas aqui a gente tem uns efeitos de pintura interessantes, inclusive o degradê, que eu começo aqui da posição 00 e eu vou até o right bottom dela, ou seja, eu faço aqui um degradê diagonal. Consegui também fazer a pintura de fundo, um zebrado de tela, ou seja, a primeira linha é um amarelo, a segunda vai ser uma verde e assim sucessivamente. E também consegui dar uma cor de fundo para ela. No T-Checkbox, eu começo a colocar imagens dentro do CSS. Como vocês estão vendo aqui, eu vou colocar essas imagens também no link para que vocês possam baixar. Basta que vocês direcionem ela para o diretório correto. No meu caso aqui ela está no meu diretório cgarbage. E eu posso fazer a pintura dela baseado em uma imagem. Então aqui eu tenho a cor do checkbox, o tamanho da fonte dele, ou seja, eu consigo fazer a alteração do tamanho também por aqui, independente da fonte que eu defini para ele no construtor. Aqui eu faço as definições do meu indicador, que no caso é o checkbox em si, ou seja, eu quero dar 23 pixels para ele de altura e de largura, porque essa é a dimensão da minha imagem. E quando ele estiver checado, ou seja, o indicador estiver checado, ele vai apresentar para mim a imagem check-on-png, e quando ele estiver unchecked, ele vai apresentar para mim a check-off. Na combo box, eu começo a mostrar para vocês, como eu também comentei, que o CSS não é a última maravilha do mundo. Esse é um efeito, um defeito na verdade, que vocês vão ver. Eu vou fazer a aplicação dele aqui. Esse defeito se estende desde a versão 4.5.2 até hoje. Quando eu faço a aplicação dela, o item não assume o tamanho necessário para sua pintura. Se eu fizer uma segunda aplicação, aí ele faz a pintura corretamente. Infelizmente, tem alguns
pequenos defeitos. Esse, no caso, a gente consegue conviver com ele, basta diminuir um pouco o tamanho da fonte. É óbvio que a gente sempre quer o melhor para o nosso aplicativo, mas infelizmente a gente está preso a certas regras dos componentes que nós utilizamos. Aqui, dando uma olhada rápida nesse CSS, eu consigo mudar a fonte, o tamanho, mais uma vez também o arredondamento das bordas. Aqui eu estou lidando com a cor de fundo dele, ou seja, eu também consigo colocar um degradê na cor de fundo, que quando estiver checado eu também vou fazer a alteração. Como vocês estão vendo aqui, eu inverto a orientação da pintura. Aqui no Abstract View eu consigo fazer a pintura dentro do container, ou seja, eu estou fazendo a pintura aqui dentro, também definindo um gradiente, e é aqui que o problema acontece. Ou seja, eu defini para o item 26 pixels de altura, mas ele só vai aceitar quando eu fizer a segunda aplicação do CSS. Aqui a opção ON é exatamente quando eu clicar nele que eu faço a inversão da orientação da pintura. No drop-down eu consigo fazer a pintura dessa parte aqui da combo, que é a parte de seleção dela. E aqui no down arrow é onde eu faço a pintura do item que está dentro do seletor. Ou seja, aqui eu estou definindo também uma imagem com combo PNG. Eu poderia colocar qualquer tipo de imagem, não precisaria nem ser uma seta para baixo. Isso vai depender da identidade que eu quero dar para o meu programa. Defino aqui as margens que eu quero para a exibição dessa imagem e também defino a largura e a altura dela. Na T-Folder, antes de mostrar o CSS, eu gostaria que vocês atentassem para um efeito de pintura que ela tem por natureza, onde a aba selecionada ela fica um pouco para cima, para dar a sensação de que ela é uma pasta que foi jogada para frente das outras. Então, quando eu faço a aplicação, eu faço um efeito parecido, brincando com a altura da imagem que eu estou selecionando. Então, como que eu fiz isso? Aqui eu defini a cor de fonte para branco, o tamanho da fonte. Mais uma vez eu defini um background, a largura e a cor da borda que eu quero para os botões. Aqui eu dei o arredondamento máximo que eu consegui, no caso foram 10 pixels. Disse qual era também a largura e a altura mínima que eu queria. Eu consigo também definir isso via CSS. Então eu quero que cada um desses botões tenha no mínimo 150 pixels de largura e também uma largura mínima de 17 pixels. E aqui um padding, que é uma espécie de borda. É uma borda que vai me permitir fazer o arredondamento. Então se eu colocasse 0 aqui, eu não conseguiria fazer o arredondamento dos botões. Então eu preciso de uma borda mínima para que ele consiga fazer a pintura do arredondamento. Aqui vão ser as ações quando a aba for selecionada. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter a cor mais uma vez, mesmo efeito que eu dei no botão, eu inverto a orientação da cor. E aqui eu tiro a borda da parte de baixo. Por quê? Eu quero que ela dê a sensação de que ela faz parte desse pequeno container, o qual vão estar os itens que vocês vão selecionar. E aqui é o contrário, quando ela não estiver selecionada. Então isso também é outra coisa importante quando vocês utilizarem o CSS. Então aqui eu tenho o selected e aqui eu tenho o não selecionado. Ou seja, aqui a exclamação vai servir como no ADVPL um inversor de seleção. Ou seja, quando ela não estiver selecionada, o que eu vou fazer? Eu quero colocar uma margem de 2 pixels. Ou seja, este item, a aba 1 e a aba 3 não estão selecionados, eles ficam um pouco para baixo. Agora a aba 1 e a aba 2. Também para dar aquele efeito que eu mostrei no início do exemplo da T-Folder, onde a sensação de que a aba selecionada está à frente de todas as outras. Agora aqui no Teget, eu consigo fazer inclusive a mudança da cor de seleção do texto. Então vamos lá, eu tenho a cor da fonte, tamanho, também defini uma altura mínima, vocês podem perceber aqui que eu deixei um pouco maior do que a pintura convencional, vou colocar agora para 50. Defino a borda, arredondamento, mais uma vez o espaço de margem que eu quero, a pintura de fundo e aqui o Selection Background Color. Aqui eu vou definir a cor que eu quero quando eu selecionar o texto. Vamos colocar um vermelho aqui para vocês verem. Aplicar. Então eu consigo fazer até a mudança dessa opção.
T-Group é um pequeno container. Consigo inclusive mudar o alinhamento do título dele. Então, mais uma vez, defino a cor, borda, arredondamento, a margem de borda, porque eu quero que o título fique um pouquinho mais para baixo. E relativo ao título, eu posso mudar a cor, a orientação dele, a margem, e aqui eu quero posicioná-lo ao top center dele. E também consigo definir um degradê para esse título. Vamos agora fazer uma pequena experiência. Então aqui eu tenho o alinhamento da posição do título ao centro. Vamos tentar colocar ele a rodapé. Eu sinceramente não testei isso, vamos ver o que ele faz. Ele permite a seleção a rodapé. Vamos tentar agora center. Para minha surpresa ele também funciona, eu não havia testado isso. Então eu consigo a partir de um grupo dar para ele um efeito, por exemplo, da pintura de um T-Panel. Próximo componente é um T-List Box. Vou fazer a aplicação. Aqui eu fiz dois eventos de pintura, um para o fundo dele e um para o item selecionado, que eu também consigo colocar um degradê. Então, tamanho da fonte, a cor da fonte, mais uma vez eu tenho a pintura da borda, a cor de fundo, como eu falei aqui, estou falando da cor de fundo do container, e aqui as características do item selecionado. Eu mudei a cor de seleção dele para o marrom um pouco mais claro, e também o item selecionado eu dou um degradê específico para ele. O T-Meter tem um efeito de pintura interessante, consigo mudar a borda, o espaçamento entre aqui os gomos da pintura. Então aqui eu defino a espessura e a cor da borda, também um arredondamento, e o chunk, que é essa parte de dentro. Eu posso mudar, dar um degradê também de fundo para ele, a largura de cada gomo e aqui a margem que eu quero. Então imagine que eu quero uma margem de 1. Eu consigo alterar todos esses efeitos de espaçamento de cada gomo dentro da pintura da T-Meter. A TMSG Bar é esse componente inferior. Então aplicando o CSS, eu posso mudar a cor de fundo, tamanho da fonte. Também eu posso mudar o background dentro do meu item. Vamos colocar um red aqui para testar. Então dentro do item, sem que ele vaze para a parte de fora, eu consigo colocar uma outra cor. E dentro de cada item eu posso colocar as bordas dele. Vamos aumentar essa borda aqui. Então eu tenho uma borda mais escura aqui dentro do meu item. E também consigo definir o arredondamento dele. O T-Multiget é um componente de edição. Eu coloquei os mesmos efeitos que eu havia colocado no T-Get para também facilitar a visualização. Então aqui eu tenho também uma altura mínima, mas eu coloquei aqui justamente para que vocês vejam. Como essa altura mínima, e eu já havia definido no construtor do componente uma altura maior do que essa mínima, ele vai acatar então a do construtor do componente. Defino a borda, arredondamento, pintura de fundo e mais uma vez a cor de seleção. Como eu mudei lá para vermelho, eu vou mudar aqui também. E eu também tenho a mudança aqui. T-Panel é apenas um container. Eu vou falar mais a respeito no T-Panel CSS, que tem os mesmos efeitos de pintura, ele apenas muda o componente do qual ele é herdado. No caso, o T-Panel CSS ele herda de um keyframe e o T-Panel ele herda de uma keylabel. Então eu tenho a cor da fonte, se houvesse alguma coisa escrita aqui, no caso não existe, a borda, o arredondamento e também a cor de fundo. No T-Rad menu eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o check. Eu consigo colocar uma imagem de fundo nele. Então ao fazer a aplicação, a imagem vai ser alterada de acordo com a seleção. Então eu defino a cor da fonte, o tamanho. Aqui dentro do indicador, que é esse cara, eu vou colocar uma altura e uma largura de 18 pixels, porque é o tamanho da imagem que eu selecionei.
Eu dei aqui um padding também, porque eu quero uma margem para ele, eu não quero que fiquem colado aqui as imagens. No indicador, quando estiver checado, ele vai colocar a imagem Radio On, e quando ele estiver deschecado, ele vai colocar o Radio Off. No TSEI, ele é apenas um texto para exibição, mas eu também consigo fazer um efeito de pintura nele, fazendo com que ele pareça mais com um TGET do que com um TSEI. O Simple Editor está exatamente com o mesmo CSS como eu mostrei anteriormente do Multiget e do TGET. O Slider é um componente que permite um range. Você poderia colocar ele tanto na horizontal quanto na vertical. Então é importante também quando vocês forem definir o CSS, no caso eu estou utilizando ele horizontalmente, eu tenho que usar essa opção. Se fosse vertical, eu teria que usar a opção vertical. Para fazer a aplicação, te deu um efeito interessante aqui. Imagine que ele estivesse na vertical, poderia servir como uma espécie de termômetro, definindo ele através do código ADVPL e não através do arrasto como eu estou fazendo aqui. Então aqui o que eu fiz, eu defini as características do botão seletor. Vamos colocar ele em vermelho aqui para vocês verem. Defini a característica da área selecionada, que é essa daqui, e aqui da área não selecionada. Então eu tenho um degradê de cores aqui também. E aqui, o que eu fiz? Eu dei uma margem para ele, porque eu quero que essa parte selecionada fique realmente mais fina. Então se eu não tivesse essa opção, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai deixar os dois do mesmo tamanho. Vamos para o próximo. O T-Spin Box ele é um componente composto, como vocês podem ver. Ele tem um TGET aqui, um estilo TGET, que seria um Keyline Edit, e um conjunto de botões. Então eu consigo fazer também a aplicação entre todos os componentes que compõem esse camarada aqui. Então eu tenho o tamanho da fonte, a borda dele, falando do Keyline Edit do qual ele é composto. Aqui eu vou definir o botão up, as características dele, o botão up quando estiver pressionado, o botão down e o botão down também quando estiver pressionado, ou seja, cada um desses gomos aqui é referente a uma ação dentro do botão. Então conforme eu for clicando, ele vai mudando a pintura, exatamente como ele fez lá no T-Button. Então aqui eu defino a largura, a borda, a cor de fundo. Mais uma vez eu apenas inverto a orientação da cor conforme ele é pressionado, e isso vai funcionar tanto para o botão up quanto para o botão down. O slider, que é exatamente esse componente que eu coloquei aqui para ajudar a gente. Então, ao aplicar o CSS, eu tenho efeitos inclusive de clique. Isso também não vai acontecer, vocês vão ver quando testarem no Qt452, esse efeito de clique não funciona, mas os demais funcionam sem problemas. Então aqui eu defino a borda do container. Aqui eu defini que esse splitter ele é vertical, desculpem, ele poderia também ser horizontal. Defini a largura dele, uma borda, e aqui o efeito de degradê que eu quero para ele. Que da mesma maneira, quando ele estiver pressionado, eu vou fazer a inversão como se ele fosse um botão. E aqui no caso ele está tendo o mesmo efeito de pintura que teria um botão. E o último componente da lista é uma T-Tree. Aqui eu tenho a definição da fonte, borda e fundo. Tenho aqui as características do item, ou seja, eu quero colocar uma cor de fundo para o item, a borda dele. Aqui eu identifiquei, na verdade aqui eu defini que a borda superior e inferior devem ser transparentes. Então vamos tirar isso aqui para vocês verem. Ele ficaria com esse efeito quadrado, um efeito bastante feio inclusive. Vamos voltar aqui. Importante
Foi até bom que tenha tido esse problema para que vocês vejam. Existe às vezes uma ordem de aplicação dentro do CSS. Como vocês viram, eu joguei ele aqui para cima e ele não teve efeito. O porquê disso? Porque eu defini a pintura da borda aqui. Eu defini para ela uma pixel e defini uma cor para ela. E depois disso, eu defini que ela era transparente. Ou seja, na ordem de aplicação, se eu definir essas duas cores como transparente, ele vai ver que o último item da lista está me pedindo para pintar a borda, ele vai sobrepor sempre o último item da lista. Aqui as características do item selecionado. E aqui um over. Alguns componentes têm essa opção. Só de colocar o mouse em cima, ele também permite a pintura para que a pessoa veja qual está sendo sobreposto com o mouse. Bem, pessoal, como vocês viram, o CSS pode ser um forte aliado para que vocês melhorem a usabilidade e a visualização das telas de vocês. Mas ele vai requerer um pouco de pesquisa, como vocês viram. A ideia desse fonte foi facilitar a vida de vocês, para que vocês consigam aplicar, pesquisar e brincar com o CSS antes de colocarem ele efetivamente no programa de vocês. Eu espero que esse programa ajude vocês. Mais uma vez, fiquem à vontade para me fazerem perguntas. Mais uma vez eu peço, se vocês tiverem ideia para novos vídeos, mandem para mim. Ainda tenho algumas ideias bacanas para mostrar para vocês, mas eventualmente elas vão acabar, então eu estou aberto a ideias para poder ajudar vocês. Mais uma vez eu agradeço pela atenção e a gente se vê na próxima.